Tá? Bom, começando, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente identificou um mercado, que é o mercado de empilhadeiras. Faz tempo isso, até com o pessoal da Ouro Verde, né? A gente já tinha falado, o Eduardo, nosso gerente de contas, veio desse segmento. A gente já sabia que existe aqui uma boa oportunidade para a telemetria, mas a gente sabia que estava faltando alguma coisa para a gente poder atender melhor. Então, a ideia aqui foi tentar complementar isso, para que a gente possa ter uma solução mais robusta e vocês possam buscar esse mercado, tá? A solução ela ficou então baseada no Mix 4000 e num teclado automotivo onde a gente colocou um software inteligente que vai fazer o checklist. Então, o que ele vai fazer? Ele registra de forma digital e automática o checklist, que garante que a máquina só é usada quando está em perfeitas condições de uso. E o objetivo é reduzir a ociosidade, o tempo de manutenção, aumentando a segurança e a performance da operação. A gente vai ver em detalhes isso agora, tá? Qual que é o diferencial dessa solução? O diferencial continua sendo a telemetria. Então, é legal essa parte do checklist e tudo, mas vocês vão ver que já tem alguns concorrentes fazendo isso, mas eles não têm a telemetria. Então, esse é o ponto-chave que a gente está trazendo a mais para esse mercado. Leitura da CAN, várias empilhadeiras agora já estão vindo com CAN, então nessas a gente consegue saber a velocidade, algumas informações, até o consumo, né, dependendo da empilhadeira. O equipamento Amix tem 4 entradas para pegar sinais, quaisquer que a gente queira dentro da empilhadeira. Se ele tiver empilhadeiras e outros veículos, ele vai ter um sistema todo integrado para a gestão da frota. O checklist, que está integrado com o bloqueio de partida. E aí mais é coisa da Mix, né? Solução super robusta, estável. E, de fato, a solução ficou com um custo-benefício muito bom, porque esse é um teclado de valor bem acessível. Vocês já conhecem ele, porque é o mesmo teclado da jornada de trabalho, só que com um outro layout. Tá? Bom, falar um pouquinho de concorrentes, eu não mapeei muito, isso aqui já foi até uma pesquisa rápida, né? Existe uma empresa chamada SoftTrack. Essa empresa diz pelo site, né, que eles estão monitorando 2.500 máquinas em 70 Ale, clientes. desculpa interromper, não está atualizando a apresentação, está na entrada ainda. Fazer o seguinte, eu acho que é porque eu dei um share na... Agora tá vendo a SoftTrack? Sim, Sim, agora concorrente? carregou. Agora sim, Ale. Vocês chegaram a ver essa tela? Não, ficou só na primeira. Eu achei que Só estava na- só aqui. Ficou só na capa. Ah, tá. Não chegaram a ver esse índice, então. Não. Tá. Voltando aqui, né, tem um monte de coisas, mas vocês vão ver que várias são coisas da própria solução da Mix, que vocês já conhecem, então é bom só para ter como referência. O que eu tinha falado, né, o que o sistema faz, qual que é a ideia aqui, atender esse novo mercado das empilhadeiras, aqui os diferenciais dele, que eu tinha listado, né, a carinha do teclado, e aqui que eu tinha chegado, então, nos concorrentes. Então, essa SoftTrack é uma empresa que está aí em 5 países, segundo eles, monitoram 2.500 máquinas. Já dá para ter uma ideia do tipo de mercado que dá para atender. Tá? Mas é uma solução mais simples, ela não tem a telemetria, né? Basicamente é a parte só do checklist. A Citrac é um concorrente que a gente tem visto bastante no mercado de mineração, empresa argentina, mas eles fazem propaganda no site que eles estão atendendo a BRF, a Whirlpool, a Celva e a Volkswagen, com clientes bem grandes. Normalmente a Citrac é mais um integrador, então ele deve estar juntando outras soluções para chegar na... Eu não acredito que vocês vão pegar muito a Citrac, né? Mas à medida que a gente for para o mercado, eu gostaria que vocês fossem me dando feedback, dizendo, Alexandre, apareceu aqui um outro cara, a gente vai estudando eles para conhecer. A Gorilla é uma que tem bastante, é um tablet, basicamente, você instala ele na empilhadeira, né? E ali eles fazem todas as operações. Mas não tem nada de telemetria também, é só um tablet para fazer o monitoramento da operação.
Tá? Eu não tenho ideia dos preços, é uma coisa que, à medida que vocês forem para o mercado, se puderem também me dar o feedback, seria bem interessante. Falando de mercado, né? Eu pesquisei bastante e não tenho uma informação muito clara, assim, de quantas empilhadeiras tem no Brasil ou fora do Brasil. Consegui aqui uma informação meio vaga, aqui, top 10 locadoras do Brasil. Já vi que não está Ouro Verde aqui, Lucas. Nem a JSL, nem a VIX, outras que eu sei que locam bastante. Mas dá uma ideia aí, 16 mil empilhadeiras só de locação. E a gente sabe que muitas empresas compram as empilhadeiras, então é um mercado bastante grande. Eu acho que tem um volume bem interessante aqui para, se não para vender como primeira versão, pelo menos um upsell, né? Então, qualquer transportadora que vocês forem, a chance é boa de ter 2, 3, 4 empilhadeiras. Você já pode fazer um upsell ali em cima, vender um pouquinho mais em cima deles. Tá? Algum comentário aqui? Bom, se Alexandre, acho você que só só bom fala, que Lucas. existe alguns fornecedores de telemetria nativa, tá? Então a Yali Uhum. tem, daí tem uma série de requisitos que eles já cumprem. Acho que checklist, grande parte dessas empresas do mercado tem, e também uma parte de limitador de velocidade que a gente acaba sempre vendo nos vídeos. Entendi. É, igual a questão da telemetria nos caminhões, começa a concorrer com a telemetria da montadora, né? Interessante. Bom, Lucas, se vocês souberem de alguma fonte de informação de mercado, aí me fala depois, para eu saber a quantidade que tem de Tá bom. empilhadeiros no Brasil, tá? Aqui a gente encaminhou o convite pro Diego, por exemplo, que trabalha mais com essa área aqui dentro da Ouro Verde. Até Uhum. ele que agora está tocando a operação da Randon. Daí eu acho que Uhum. depois eu consigo conversar com ele para ver um pouquinho desse mercado. Tá, beleza. Bom, aí falando sobre como que é o sistema, né? Ele vai ser baseado no Mix 4000, então vai ter o controle com a chave azul. A ideia é colocar um relé de bloqueio, então ele não consegue ligar o veículo sem ter o relé, sem se identificar. Na verdade, você tem dois relés. Um relé para o identificador do motorista, se vocês quiserem bloquear o motorista não identificado, e o outro relé é o do checklist. Tá? São dois acessos separados. Então, se eu botar o immobilizer, né, o relé do identificador de motorista, se eu não botar a chavezinha, eu não consigo ligar a empilhadeira. Depois eu uso a plataforma Mix Fleet Manager. Eu vou ter o rastreamento ao vivo, que vocês já conhecem. O histórico de rastreamento. Viram que é bastante slide, mas são informações já bem conhecidas de vocês, né? Na parte de cercas, o que é bacana é falar um pouco da aplicação, né? Então, vocês podem dizer, por exemplo, o tempo que ele ficou na área de manutenção, quanto tempo ele está ficando em cada armazém, ociosidade, quanto tempo ele está sem operar. Usando cercas dá para saber muita coisa, né? Os horários que opera, qual o turno que é mais utilizado, enfim. A cerca, ela tem muitas funções e responde muitas perguntas interessantes para os clientes. É sempre bom explorar bem isso nesse segmento. Que aqui o foco é muito da empilhadeira, é saber quanto que está operando, se está ociosa, se está parada ou não, é a utilização. Além disso, vocês têm o InfoHub, né, onde vocês podem botar todos os eventos críticos, as notificações por e-mail. Sempre que acontecer algum evento, ele pode mandar um e-mail, né, para alguém, e ainda por cima dá para personalizar, né, o jeito que é o e-mail. Diagrama de atividades, vocês vão ter o Takodata, né, no diagrama de atividades. É possível inserir sensores adicionais que vão aparecer, inclusive, no Takodata. A parte de gestão de manutenção faz parte da plataforma, então aqueles avisos por distância, por horas de motor, por duração, tudo isso está disponível. Então, para quem não tem um sistema de manutenção muito sofisticado, sempre é uma alternativa, né? Mostrar isso como, olha, eu te dou isso aqui para vocês poderem fazer a parte da manutenção também.
A possibilidade de categorizar o veículo, né, dizendo as condições de manutenção, se ele está indisponível ou não, enfim, todo esse tipo de coisa. Além disso, o equipamento tem um acelerômetro integrado, ele vai conseguir dizer se eles estão fazendo curva brusca, andando com um piso muito irregular, se ele está fazendo muito solavanco, elevação de solo, esse tipo de coisa, tudo através do acelerômetro. Na época que eu instalei lá com a Ouro Verde Randon, né, eu passei umas 6 horas com eles lá, no frio, lá em Caxias. Fiquei sem voz também no dia agora que eu lembrei, Lucas. E eu ficava olhando a operação. Eles entravam no armazém e tinha tipo um trilho na entrada, né? E o operador ignorava aquilo, era como se fosse plano, mas ele dava uma porrada na empilhadeira a cada entrada. Certamente era uma situação que ele deveria reduzir um pouco. Isso aí, claro, que tem a ver com a vida útil da empilhadeira. A empilhadeira, ela tem umas rodinhas bem pequenas, né? Então, ela acaba passando todo o impacto para dentro da máquina. Então, uma das condições aqui de mau uso. A possibilidade de botar sensores externos. Aí vocês têm os relatórios, os mesmos, né, que a gente já conhece, de viagem, movimentação, relatório de eventos. E agora os dashboards, né, onde vocês conseguem fazer gestão dos eventos que mais ocorrem, a pontuação dos operadores, os eventos que estão associados a custo, que indicam risco ou segurança, e a gestão da pontuação dos operadores. Além disso, tem a questão da API, né, vocês podem usar a API para conectar em algum, por exemplo, um BI externo, que são alguns exemplos que alguns clientes fizeram. Algum BI bem legal, né? Ouro Verde fez alguns, ou todos vocês normalmente já estão fazendo. Aí, claro, faz sentido montar um BI mais específico para essa operação. Tá? Aplicação mobile. É isso. Bom, isso foi uma pequena revisão em cima do Fleet Manager, né? Vamos chegar na parte do checklist propriamente dito. Então, o que é esse checklist? Nesse checklist você tem a possibilidade de eliminar o registro em papel, sendo que checklist é uma operação rotineira nesse tipo de mercado, que todo mundo faz. Então, você tem que pensar que se ele faz um checklist em papel, alguém tem que digitar isso em algum lugar e já cria todo um processo interno que a gente vai matar aqui quando fizer checklist eletrônico. O teclado já vem prontinho, né, para fazer. A operação só é liberada após a identificação do condutor, se eu tiver o relé, né, da chave de motorista. E aí as questões também são personalizáveis. Então, a princípio, até eu sugiro algumas aqui, mas vocês podem trocar as questões. E ele tem questões críticas. Essas questões críticas vão dizer, se ele responder que não para alguma delas, ele não vai conseguir usar a máquina vai ficar travada. Então, a liberação da máquina é controlada. Ela só é desbloqueada depois de preencher o checklist. Depois ele consegue ver as inconformidades e também consegue ver os avisos em tempo real. Isso vai permitir que ele faça a gestão da manutenção. Oi, Alexandre. Pode falar. Posso te interromper? Claro, vai, Marcelo. Hoje é só pelo teclado da Mix, né? Não tem a possibilidade disso acontecer pelo aplicativo ainda. O checklist. Não, o aplicativo, ele... É que o aplicativo roda em paralelo, né? Eu não tenho certeza que ele tem sinal para mandar as informações do aplicativo para poder desbloquear. A ideia no futuro é conectar o aplicativo via Bluetooth no Mix 4000 e aí a gente vai poder fazer. Mas por enquanto é no teclado mesmo. Mas eu acho que para o ambiente da empilhadeira, Marcelo, é melhor no teclado, assim, mais parrudão mesmo, sabe? Mas é interessante. Em outras aplicações eu enxergo o celular como sendo uma boa alternativa. Daí Bom, aí eu tenho... O teclado é conectado no Mix 4000 ou 3000 via cabo serial, né? Uhum. Bom, 5 alternativas, né, para solicitar o checklist. Uma é, sempre que ligar a empilhadeira, então toda vez que ligar a empilhadeira ele vai pedir o checklist. A outra opção, espera 3 minutos,
Então, se ele ligar e desligar rapidinho, ele fala, liga, faz o checklist, desliga e liga de novo, ela não vai pedir de novo. Ele tem que ficar 3 minutos desligado para ela pedir de novo. A primeira opção, acho que mais para fazer o teste, ver se está funcionando, não é muito prático. A segunda já poderia ter uma aplicação prática. Mais comum é a questão do meio período. Então, você faz um checklist e roda meio período, ele não vai pedir de novo. Pode desligar várias vezes durante aquele meio período. Aí só à tarde, por exemplo, que ele vai pedir de novo. Outro checklist, depois no outro dia de manhã, e assim vai, né? Aí tem uma opção que é 540 minutos, seria um turno e meio, ou então fazer uma requisição uma vez por dia. Então, vocês escolhem scripts diferentes que vão ter esse tipo de comportamento, tá? Até aqui, ok? Alexandre, só uma dúvida. Você disse escolher alguns scripts diferentes. Se for necessário alguma configuração ou até mesmo trocar algum script, ele é possível fazer remoto? Ele está fazendo essa comunicação? Script que você troca é do Mix 4000, então é remoto, sim. Ok. Esses aqui são do Mix 4000. Tá? Se você for trocar as perguntas do teclado, aí você tem que fazer no teclado, via porta serial. Não dá para fazer remoto. Joia. São duas coisas diferentes, tá? Bom, aí como é que funciona a interface? É bem simples, né? Ele só tem um botão ali, sim, não, cancelar e enviar. E o checklist tem 10 perguntas. 5 ele vai fazer com o motor desligado e 5 com o motor ligado. Então, o que ele vai fazer? Com a ignição, na verdade, desligada e identificação realizada, o operador vai preencher a primeira parte do checklist, referente à avaliação com a máquina desligada. Preenche as 5 perguntas. Concluiu, ele vai liberar para você ligar o motor. Aí ele liga o motor e vai fazer as outras 5 perguntas. Tá. Por que precisaria ligar o motor? De repente, alguma pressão do óleo, algumas coisas assim, você não consegue ver com o motor desligado. Então, precisa ligar para poder fazer a segunda parte do checklist. Manuseio propriamente dito, então ele liga a ignição, se identifica e executa o preenchimento do checklist. Alexandre, uma dúvida. Pode falar. Na segunda etapa do checklist, se for evidenciado algum item que não está em conformidade, que não poderia liberar a máquina, ele consegue se deslocar com o veículo mesmo assim? Ele vai bloquear o veículo, né, Militão? No caso, a gente tem 2 tipos de instalação. Se eu instalar um bloqueio de bomba, né, que seria o segundo relé, aí sim eu desativaria a máquina. Na instalação mais simples, eu não faço esse bloqueio direto ali na alimentação do veículo, mas eu consigo fazer um alerta, o próprio teclado, né, ele vai disparar um alerta sonoro contínuo ali, indicando que aquela máquina está sendo operada de uma forma indevida, né, ela não está liberada para operação. Entendi. Então, depende de como está o nome. Então, teria esse alarme sonoro e caso ele queira sair ainda, existe essa opção do bloqueio da bomba. Mas ele mesmo assim consegue sair, depois bloqueia? Como que funciona isso? Não, ele vai ficar bloqueado, né? E aí ele tem algumas opções para desbloquear depois, que eu vou chegar aqui na sequência. Ok. Se ele botar o bloqueio. Senão vai ficar apitando, né? Que foi o que o Militão falou. Certo. E depois de ligado, se ele não responder o checklist da segunda etapa, ele consegue sair com o veículo? Se ele tiver o bloqueio da bomba, não. E se ele não concluir também o checklist, ele ficar parado ali, né, preencher as 5 primeiras questões e não continua, não encerra o checklist, ele também dispara um alerta, tá? Ele fica notificando que o operador tem que concluir o checklist para poder usar a máquina. Isso é por tempo, Militão? Como é que ele sabe que ele não respondeu? Sim. Assim? Por tempo, tá.
Ele, na verdade, é tempo e velocidade. Se ele identificar que o veículo se moveu e o Ah, checklist entendi. ainda não foi concluído, mas ele pode se mover por um leve período, tá? Se não me engano, é 1 minuto. Se ele ficar mais que isso sem concluir o checklist, ele dispara o alerta. Para o alerta, mas não bloqueia a bomba. Se, Sim, sim. se ele não foi instalado e ele não concluiu o checklist, ele não tem o bloqueio da bomba. É Mas porque assim, eu tô... se ele instalar o bloqueio da bomba, sim, ele bloqueia a bomba. É que ele Mas em tem que você movimento, decide. essa que é a pergunta. Se você instalar o bloqueio da bomba, ele vai liberar na quinta questão, certo? Para concluir a segunda parte do checklist. E aí o bloqueio da bomba ele só vai ocorrer no final, quando ele identifica que houve alguma resposta crítica não preenchida. Durante o checklist, ele não vai ativar a bomba, tá? Não vai desativar a bomba. Ele vai simplesmente solicitar que termine o checklist. Porque até a conclusão, né, do checklist não tem nada que indique que a máquina está numa condição que não pode ser operada. Então, ele vai ficar questionando que o operador continue usando, termine de preencher o checklist. Eu entendi, mas vamos lá. Ele está na segunda etapa do checklist. O veículo está ligado já, não tem nada que impeça ele de sair com o veículo. Ele vai ficar disparando um alerta sonoro. Se Ok. o motorista, o operador continuar manuseando a máquina, além desse alerta que ele vai ter ali na empilhadeira, né, em cabine, ele também tem um alerta para gestão ali em tempo real com o InfoHub. Então, ele tem várias notificações de que o operador está usando indevidamente. Ah, ok. Mas não ocorre de cortar a bomba em movimento ou enquanto ele está operando. Ele vai, se ele quiser burlar e não fazer o segundo checklist, que é com o veículo ligado, ele consegue sair com o veículo, entretanto, vai soar o alarme, vai comunicar o gestor, mas ele pode fazer isso. Sim, Não vai cortar. sim. Até não. O pensamento foi não bloquear nesse sentido, porque ele pode acabar manuseando o veículo para uma região ali de perigo que ele não possa ficar parado. Então, você cortar o funcionamento da máquina ali pode ser pior do que ele continuar manuseando até um local seguro, né? Então, por isso que o bloqueio é feito só no final do checklist, que indica-se que ele está ali parado, preenchendo, né? Avaliando as condições da empilhadeira. E no fim, então, ele bloqueia, né, identificando que a empilhadeira não pode ser operada. Perfeito, faz sentido. Obrigado. Nada. Ó, aqui é um exemplo, né, de como é que ele responde o checklist. Aí, Alexandre, se ele tem tiver, dúvidas? pode falar. Não, acho que eu li o Cássio. Boa tarde, pessoal. Talvez vocês tenham até comentado, mas eu acabei atendendo uma ligação e se vocês comentaram, eu não ouvi. Esse controle, digamos assim, para ele fazer esse checklist, ele é individual por equipamento ou ele é um controle que ele é como se fosse o celular que tem que tu pode aproximar ele do equipamento e ele faz o reconhecimento do equipamento para fazer o checklist daquela placa? Ele é individual por equipamento, ele é feito com esse teclado aqui, que é instalado no equipamento. Tá, então seria um para cada equipamento, então. Exatamente. Perfeito. Tá. Fez o checklist, ok, libera a máquina. Ela vai ficar liberada pelo prazo estipulado lá no início. Então, aquele prazo que a gente botou aqui, por exemplo, 240 minutos. Então, ele vai ficar liberado por um tour. Começou lá cedinho na Randon, né? Começou a trabalhar às 8 da manhã. Meio-dia ele para fazer a refeição. Quando ele retorna, ele vai pedir o checklist de novo. Esse seria o meio turno. Ou uma vez por dia, então ele vai trabalhar o dia inteiro, só no outro dia vai pedir o checklist, ou um turno e meio. Seria os 540 minutos. Aí vocês escolhem o que faz mais sentido para a operação. Tá? Se o checklist não estiver ok, não estiver ok, ele vai bloquear a máquina. Para o desbloqueio tem duas opções. Ou vai ter uma avaliação da equipe mecânica, né, o que está acontecendo, resolver.
E aí tem um token do supervisor. O supervisor vai lá e consegue liberar a máquina para que ela volte a operar. Tipo um bypass, né? Aí você tem perguntas que são... Desculpe, só um instantinho. Perguntas que são críticas e perguntas que não são críticas. Então, as perguntas críticas são aquelas que vão bloquear a máquina. E as não críticas são só perguntas de informação. Então, por exemplo, você pode perguntar como é que estão as condições da máquina, ela está riscada, ela está bem e tal, não. Ele vai responder aquilo, fica lá o registro, mas ela não é uma pergunta crítica, então ele pode operar com a máquina. De repente a pergunta é assim, o orímetro está ok? Pode dizer que o orímetro não está ok. Isso não impede ele de usar a máquina, então ele usa ela, mas a manutenção já fica sabendo que tem que fazer manutenção no orímetro daquela máquina. A pressão do óleo está baixa, não pode nem sair, então já é uma questão crítica. E vocês definem as questões que vocês querem, né, nessa ordem, a 2, a 4, a 8, a 10 são as críticas. Então, a 2 e a 4 vão ser feitas com a máquina desligada e a 8 e a 10 com a máquina ligada. E as outras todas são questões mais para vocês terem a informação. Tá? Um exemplo, né? Poderia perguntar se o orímetro está ok, o líquido de arrefecimento está ok, o aspecto geral da máquina está ok. Nessa máquina aqui, Militão, vocês conseguiam ver a pressão do óleo com ela desligada, isso? E Isso, hidráulica também? na verdade, é no primeiro estágio da ignição, né, o próprio painel já Sim. fazia a checagem. Por isso que dá para fazer aqui o teste, né? Aí, o motor ligado, o funcionamento do painel está ok, a frenagem, os rolamentos, corrente tensionada ou não tem algum vazamento. Então, você vai fazendo todas essas perguntas, que no caso as críticas seriam líquidos de arrefecimento e óleo do motor, os rolamentos e os vazamentos, né, nessa ordem. Mas vocês podem programar o checklist do jeito que vocês quiserem, desde que sejam 5 perguntas com o motor desligado e 5 com o motor ligado. Então é flexível, né? Para gravar as perguntas no LCD, daí a gente já vai ter que mandar para vocês as perguntas para vocês gravarem na unidade, vocês vão dar um cabo, a gente tem que comprar um cabo serial para personalizar quando for necessário, como que seria? Tem um cabinho serial especial e um software para fazer isso, que a gente vai disponibilizar para vocês, e vocês mesmos programam o tecladinho. A única questão é não dá para fazer remoto, você realmente vai ter que fazer no computador, gravar, né, e levar ele para fazer a instalação. O que você faz remoto é aquela pergunta que o Ricardo fez lá no início. Tempo de checklist. Isso aqui dá para fazer remoto. Tá, o Militão aí tá com umas ideias para conseguir fazer algumas coisas remotas depois. Mas essa primeira versão, também a gente não vê muito na prática ficarem trocando o checklist. É aquele, já usam há muito tempo, né? O mesmo checklist. Eu acho que é mais da implantação do projeto. Então, a tá um empresa já pouquinho tem de um trabalho. procedimento, é só se adequar a esse procedimento. Uhum. Mas a ideia é deixar vocês totalmente flexíveis para fazer tudo. Aí depois, cada resposta do checklist é um evento, então ela vai aparecendo aqui em tempo real. Checklist, né? E aí depois vocês podem tirar simplesmente um relatório de eventos, que vai aparecendo as respostas aqui que eles foram dando. A separação por questões críticas, não críticas, a identificação da conclusão. Então vocês conseguem ver tudo no relatório aqui do que aconteceu. Tá? Todos os checklists ficam armazenados na plataforma Fleet Manager por 5 anos. Vocês podem extrair os dados através de relatórios ou através da API, né, se quiserem puxar para alguma coisa externa. Alexandre, Oi, Adriano, tudo bem? tudo bem? Só uma dúvida. A máquina, essa empilhadeira que foi usada para essas perguntas, eu consigo verificar essas ações do teclado de informações que vêm pela CAN? Depende da empilhadeira, algumas têm CAN. Por exemplo, a que a gente instalou na Randon lá na época era da Hyster e aparecia informações da CAN dela. O que a gente conseguia ver?
Velocidade, por exemplo, que é importante porque a velocidade da empilhadeira é muito baixa e o GPS não é muito preciso. O limite normalmente é 10 km por hora. Então, é muito difícil você fazer esse controle de velocidade só por GPS, até porque elas muitas vezes estão dentro de armazéns e tal, o GPS não está funcionando direito. Então, é um diferencial bacana, só que ainda são poucas que têm CAN. É uma coisa, tendência, né? Mas ela não tá que nem os caminhões, né? Que já praticamente todos viraram CAN. A gente conseguia medir o consumo também dela, né? No caso, aquela era gás, então nós não chegamos a só fazer a conversão para entender o que significava aquilo em metros cúbicos. Obrigado. Alexandre, tem alguma previsão de vocês de ler alguma coisa sobre as empilhadeiras que são elétricas? Paleteiras, nível A de gente, carga, deslocamento? sim, elas têm CAN, né? Várias delas. O que a gente teria que fazer é um trabalho de mapear, né, as informações e trazer, que nem a gente está fazendo nos veículos elétricos agora. Então, para alguns veículos elétricos, inclusive nos relatórios já está vindo, onde tem consumo, vem a energia consumida, a energia que eles reciclada, a condição da bateria, tempo ainda de uso da bateria, uma série de informações. Então, a gente teria que fazer um trabalho em cima delas. Agora que a gente está pensando em ir para esse segmento, faz sentido a gente começar a fazer isso. O que a gente podia fazer com vocês é dar uma mapeada em quais são as mais comuns, escolher alguns modelos, né, e começar a ir atrás. É possível fazer, claro. Só a questão é investir tempo, né, em fazer. Legal, nós Alexandre. temos um parque bem grande dessas máquinas, viu, Alexandre? Eu acho que essa aí é um trabalho bacana de fazer com vocês. Pois é, Eduardo, a gente podia marcar uma call com eles e discutir isso, né? Alexandre? Oi, tudo bem? Adriana? Oi, Adriana, tá joia? Então tá aparecendo aqui o seu nome com um número, então eu não sabia quem era. Mas eu reconheci a voz. Aqui, das máquinas, né, das empilhadeiras, enfim, a mim tem algum estudo que fale o que cada um consegue extrair da CAN? Porque eu tenho tido muita demanda disso. Tem algum material que vocês possam mandar para a gente? A empilhadeira. Empilhadeira tal modelo consegue pegar isso e isso. Tem alguma coisa nesse sentido pronto, nem que seja parcial, Não. que vocês possam enviar? Não, a gente tem uma experiência totalmente empírica, né? Foi a instalação da Randon, que eles usavam empilhadeiras da Hyster, e algumas tinham CAN, a gente conseguiu pegar algumas informações. Mas nós vamos ter que ir a campo com vocês. Aqui nós estamos começando no segmento, né? Me empolga muito começar uma coisa nova, mas infelizmente a gente não tem muita informação, nós vamos ter que ir atrás com vocês. Né? Quer dizer, tem que ir lá e testar. Vamos instalar, vamos ver o que vem, ver o que... E como eu falei para o Marcelo, a gente pode fazer um trabalho para pegar mais informações delas. No caso da Hyster, isso que eu falei, veio a velocidade, a rotação do motor e o consumo. Aí a temperatura do motor também. Tá bom, obrigada, Alexandre. Mas acho que o que a gente pode fazer, Adriana, de repente você pega algum caso, né, me fala quais são, a gente faz o teste, né, vamos instalar, vamos olhar. Uhum. Tá, joia, vamos sim. Obrigada. Só para falar algumas coisas que passaram no passado, oportunidades que a gente perdeu, né. No passado, a BASF nos procurou, queria colocar nas empilhadeiras deles, eram umas 6 ou 7 fábricas, acho que coisa de umas 40 máquinas, mais ou menos. Assim como a BASF, tem muitas empresas por aí para procurar. Então, tem clientes tradicionais nossos que usam, né? A Della Volpe tem nas empilhadeiras deles. Não são muitas, acho que são 10 ou 12, mas, bem, é uma frotinha já para colocar. A Messer também usa nas empilhadeiras deles, que são marca Linde, que eles eram Linde no passado, né? Messer virou Linde. A Linde virou Messer, quer dizer, foi vendido. O fato é que tem... Eu ia só para completar, o fato é que dentro da base de clientes de vocês já tem um monte de gente que tem empilhadeira. Então não precisa nem procurar ir no mercado, já vai onde já tem lá para vender. Pode falar.
Oi, pessoal. Ia complementar também que a gente conseguiu pegar nas empilhadeiras da Hyundai. Protocolo J1939, a gente tem RPM, consumo também. Então já Que é legal, um cara. modelo a mais aí que a gente também tem informações. E puxando o gancho, Alexandre, existe a intenção da Mix de criar algum outro script para empilhadeiras em específico, já que é um projeto novo aí, né? Não, A Mix sim, é tá... o que eu falei para o Marcelo. Acho que aí é legal a experiência da Ouro Verde, porque eles locam muitas empilhadeiras, né? De nos dizer assim, olha, o mercado tem mais desse tipo, daquele outro, até para direcionar e a gente caiu naquelas que tem mais, né? E aí a gente poder fazer um script que pegue mais informações que sejam importantes para esse segmento. Faz todo sentido. Que nem a gente começou fazendo os elétricos, né? Praticamente é só a Mix que tem hoje script para veículos elétricos. A gente lê o Renault Zoe, tá lendo o Prius, tá lendo caminhões e ônibus da BYD, enfim, tem bastante coisa aí para o elétrico. Passa a ser um diferencial, né? Quando eu vejo qualquer cara na mídia dizendo, eu comprei um caminhão elétrico, tudo, eu já peço para, vamos procurar, já vamos falar, porque eu já vi que é uma oportunidade. Então, aqui vai na mesma linha. E sim, ler a CAN é um diferencial enorme, Caio, porque aqueles concorrentes todos não leem, então, exceto a Citrac, mas eu acredito que a Citrac não tem os scripts para ler, então, ter o script é o diferencial, né? O que a gente vai fazer, a gente ser muito melhor que os outros. Né? O exemplo da velocidade é interessante, porque se a velocidade por GPS é imprecisa, a distância também é. Então, você não tem muita ideia de quanto que a empilhadeira andou, se ela tiver por GPS. Se eu tiver pela CAN, é muito preciso, né? Então, muito melhor. Ok. Bom, gente, era isso. Eu sei que vai ter muitas dúvidas, né? Eu acho que um ponto aqui que, infelizmente, eu não tive tempo de preparar, eu vou até falar com o Rodolfo sobre isso, mas eu acho que vocês tinham que todos ter pelo menos um ou dois teclados no software, né? Aí, Militão, a gente podia preparar para fazer uma rodada com cada um deles, para explicar como é que eles programam, para todo mundo estar preparado para ir para o mercado, né? Sim, uma parte prática, né? E não é só a prática, tem a parte da demonstração, eles têm que ter algumas peças para poder ir para o mercado. Eu vou conversar com eles e retorno, aí a gente fala um a um com vocês e vai combinando, tá? Como é que a gente vai fazer para preparar vocês e a gente poder ir para o mercado com o pé direito, né? Já vocês têm que conhecer muito bem o produto, o que ele faz, esse monte de detalhes que a Traxet estava perguntando ali antes, são super importantes, porque é o que o cliente vai perguntar na hora, e se vocês tiverem a coisa bem na ponta da língua, vai dar aquela confiabilidade, né? Eles entendem do que eles estão falando. E não adianta, a gente vai para o mercado e vai descobrir coisas, né? De repente a Gorila faz um negócio que a gente não faz, aí vocês voltam dizendo, olha, se não tiver isso, a gente fica um pouco atrás dele, vamos ver se a gente consegue compensar e fazer, né? Mas ainda assim, o pessoal não tem a telemetria da Mix, então eu acho que isso vai ser sempre um diferencial enorme, né, para a gente conseguir. Qual que é o modelo de negócio que vocês estão pensando? Sempre vai ser um valor de aquisição sem mensalidade ou vai entrar uma mensalidade junto? Esse teclado não faz muito sentido a mensalidade, né? A mensalidade fica por conta da telemetria. Porque o teclado não é da Mix, ele é um custo barato. Vocês podem comprar direto do fabricante. Acho que não faz muito sentido botar ele como o teclado. A não ser em negócios específicos e tal, que tem um negócio, um volume muito grande, é um cliente que só tem OPEX mesmo, aí a gente bota no comodato. É que normalmente a gente vê que encarece pouco, Lucas, a gente perde um pouquinho de competitividade, colocando o teclado que não é fabricado pela Mix no comodato. Como é de Se será terceiro, essa você já tem pergunta? ideia do preço? Não, era só se ia ter um custo de servidor, do desenvolvimento de vocês do script, que vocês iriam querer Não, a remunerar. gente não está cobrando nada por isso. Nós estamos Uhum. só disponibilizando os scripts para vocês. O único custo adicional aqui é o teclado mesmo. O fornecedor já fez uma estimativa? De preço? Eu tenho, Isso. eu te passo depois. É o mesmo teclado da jornada.
tá? Mas eu te passo o preço depois. E o contato dele, até se vocês quiserem falar direto com ele. Obrigado. Ok, buenos. Então, tá bom. Bom, eu acho que aqui foi bastante coisa, né, de uma vez só. Vocês acham que precisam agora fazer um pouco o dever de casa, dar uma olhada do que tem de mercado, segmento, né? E a gente vai conversando um a um com vocês. Eu vou pedir para o Rodolfo e o Eduardo e o Paulo, conforme, né? A gente vai conversando e identificando o que a gente pode fazer nesse mercado, o que a gente pode fazer para ajudar vocês a explorar essa nova ferramenta. E só para complementar um outro detalhe, falei muito de empilhadeira e tudo, mas esse checklist, ele é uma demanda de outros segmentos. Então, caminhões, por exemplo, usados para esses caminhões grandes, né, para carregar cargas especiais, todos têm checklist também. Então, tem algumas outras operações que pedem um checklist. O pessoal de utilities, né, de empresas de energia elétrica, essas coisas, também é bem comum ter um checklist. Na construção é comum ter um checklist também. Então, uma betoneira, um caminhão-bomba, alguma coisa assim, eles também têm checklist. E se olhar, a solução ela é genérica, né? Você pode botar as perguntas que eles quiserem, fazer 5 perguntas com o motor ligado, 5 desligado, e ele vai andar com o caminhão. Isso aqui atende também a um segmento que não é só de empilhadeiras. Ô, Alexandre, eu tenho uma dúvida, o Cássio acabou perguntando, mas para mim não esclareceu uma parte da dúvida dele. Eu entendi que é um por equipamento, né? Ele fica no equipamento, mas ele fica fixo ou ele é móvel com o operador? O operador consegue levar ele para partes mais longe do painel, por exemplo? Ele tem um cabo, então, se você tiver um cabo comprido, ele pode até andar com o cabo. Mas ele é mais desenhado para ser fixo, né? Por padrão, Ale, o cabo é de 3,5 metros, tá? Então, Então ele é bem grande mesmo. Sim, sim. É que eu estou pensando, você falou do caminhão, eu tenho caminhão, tenho trator também. Eu estou pensando no cenário de que o cara vai fazer um walk around no equipamento e vai olhando e digitando, né? Agora, se ele tem um equipamento com cabo curto, ele vai ter que ir lá olhar, voltar a apertar, lá olhar, voltar a apertar. Por isso a dúvida. Não Né? fica prático. Aí não fica nada prático, né? E mas aí com outra cabo dúvida, de 3 metros, pode falar. outra dúvida também, nesse teclado de checklist, é possível aproveitar para fazer, por exemplo, dar início de manutenção? Ou ele é exclusivo para checklist mesmo? Não sei se entendi a pergunta, início de manutenção. Você quer abrir uma OS nele? Não necessariamente abrir uma OS, mas informar que chegou um mecânico e está iniciando uma manutenção. Por que eu estou perguntando isso? Pensando lá na frente, o cliente tem o equipamento, tem a telemetria, acompanha o uso das empilhadeiras. Aí daqui a pouco ele tem uma empilhadeira que ele usou 200 horas no mês. E ele pode me cobrar assim, poxa, o equipamento ficou parado, deveria rodar 500, rodou 200. Mas eu não tenho nenhuma manutenção informada no teclado, por exemplo. Ele ficou parado porque ele quis, não teve demanda. Então, por isso que eu pergunto se dá para inserir informação de equipamento em manutenção. No desenho que a gente fez, não, mas uma coisa para dar uma pensada, né, Militão? Ele poder abrir seria um outro conjunto de operações que ele faria de manutenção. O exemplo, né? O mecânico utiliza um plug de identificação e daí fica indicado, né? Eu faria outro conjunto de perguntas aí, né? Sim, e também tem a questão, se o controle for do momento de manutenção, quanto tempo a empilhadeira ficou em manutenção, a gente tem aqueles recursos lá do Fleet Manager, né? Que você pode apontar que o veículo está em manutenção. Não sei se era essa a pergunta. Não, também, é que daí eu aproveitaria o teclado, se tivesse essa questão do manutenção, eu aproveitaria o teclado para o técnico fazer um checklist antes de liberar, você entendeu? Ah, tá. Bom, hoje que seriam perguntas diferenciadas, né? Mas caso ele quisesse fazer um checklist pelo técnico, ele teria uma chave diferente mesmo, né? E aí ele vai ficar vinculado ao nome do técnico que estava mexendo no equipamento. Mas a gente pode pensar nessa questão dessa necessidade de colocar um checklist diferenciado para manutenção.
Mas dentro do checklist que tem hoje, já é possível separar ele da operação através da identificação do técnico mecânico. Entendi. Se ele for fazer o mesmo checklist, né, que o operador, é isso, né? Isso. Só se identifica com uma chave diferente. Tá. Ok, obrigado. Gente, se vocês tiverem algum exemplo de checklist, Diego, você pode passar para mim, aí a gente analisa. Se vocês Isso é interessante. precisarem, nós temos sim, tá? Inclusive, o nosso Manda. checklist de manutenção preventiva, ele é separado entre atividades diárias, que é o que o operador executa, né? E Uhum. aí o restante das atividades que são periódicas maiores, o técnico que executa. Ah, tá. Então me manda, vamos analisar. Bacana. A gente tem uma aplicação bem prática, né? Já, então. Bom, beleza. Obrigado, então, pela participação. E, como eu falei, a gente vai conversando com vocês separado, um a um, né? No caso aqui do Diego já é o cliente, então aí a gente conversa com vocês em Ouro Verde, né? Para O Diego é o coordenador ali da operação da Randon, então é dentro de casa também. Sim. Uhum. Eu me lembro do Diego lá, quando eu fui. Fiquei sem voz lá em Caxias. Agora tá 80 graus em Caxias, né? Pelo que eu sei. Esse ano. Fez calor. E choveu muito, né, esse fim de semana, pelo que eu sei. Então tá jóia. Obrigado, gente. Boa tarde. E aí, vamos nos falando. Até mais. Boa Obrigada, tarde. boa tarde. Até mais, pessoal. Grande abraço. Boa tarde. Tchau. Tchau. Até mais, boa tarde. Boa tarde, obrigada.